bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast aqui da K21, que também ele passa no Love the Problem, né, da K21 e da Nowhere, para você que nos acompanha também só por áudio. Mas olha, vale a pena olhar essas pessoas queridas que estão conosco. Então venha ver, conhecer o rosto da Fernanda, conhecer o rosto do Samuel. O Samuel é aqueles caras, sabe aqueles desenhos que tem o cara careca e barbudo, que se você inverter ele fica cabeludo e sem barba? Eu acho que é o jeito do Samuel. Muito bem, então apresentem-se vocês aqui, por favor, começando por você, Fernanda. Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio desse videocast maravilhoso. Sempre um prazer estar aqui. Eu sou a Fernanda, já estive em outros episódios para quem vem acompanhando a gente. Trabalho aqui na K21 Nowhere como instrutora, consultora. E é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e vou tocar a bola pro meu amigo Samuca. Olha, depois dessa, acho que vou ter que fazer esse desenho aí só pra ver como é que vai ficar, cara. Oi, gente, meu nome é Samuel Cavalcante, conhecido como Samuca, tá, gente? Então, sejam bem-vindos, sou consultor na Nowhere, trainer também, tenho o prazer de ser um dos sócios convidados da empresa e vamos ver o que a gente vai falar hoje. O que a gente vai falar hoje mesmo, Toledo? Eu não lembro. Muito bem, o assunto é priorização. Eu sou Rodrigo Toledo, um dos fundadores da K21, da Nowhere. Se quiser, né, vai saber sobre mim em outros episódios, também assiste os outros episódios. Eu gosto sempre de trazer uma coisa diferente sobre mim. Eu adoro basquete, tá? Então tem aqui, ó, o LeBron James, aqui é um bonequinho do LeBron James, por exemplo. Uma coisa curiosa sobre mim. O assunto aqui é priorização, que é um assunto que eu adoro. Também está na essência da agilidade, está na essência, né, do pensamento produtivo e é justamente esse o assunto que a gente vai trazer para cá. A gente vai começar trazendo, talvez, pense aí sobre problemas que acontecem quando a gente não prioriza, tá? Eu acho que o assunto, ele vai, claro, que é o que mais importa aqui, né, no nosso videocast, podcast, em questões de profissionais, de emprego, de trabalho, etc., dentro das empresas, mas também serve para assuntos pessoais. Então, eu vou, dessa vez, começar com o Samuca. E aí, Samuel, você escolhe. Você vai falar ou de o que acontece quando a gente não prioriza na vida pessoal ou na vida profissional. O que você não fizer, joga a bola para a Fernanda para fazer o outro. Que aqui é assim, a gente joga as pessoas na fogueira. Bora lá, Samuel, escolhe um dos dois e explica o que acontece quando a gente não prioriza. O que acontece quando a gente não prioriza. Tanto na vida... Bom, vamos falar na vida pessoal, então, vai. A gente sofre de um negócio chamado paralisação. Já ouviu falar disso? Paralisação? Tipo, o que eu vou fazer? Aí você olha, vou trazer aqui para casa, eu tenho que arrumar a lâmpada do quarto da filha, arrumar o meu escritório, e aí, qual que eu faço primeiro? Não sei. Aí eu fico assim, peraí, não, mas tem que fazer os dois. Aí eu começo a fazer um, eu começo a fazer outro, aí não termino nenhum dos dois, e aí fica com isso na cabeça. Um dos grandes problemas, quando a gente não prioriza, é a paralisação e a sensação de que eu tenho muita coisa para fazer. E aí piora a paralisação. Eu já tenho outra coisa aqui que talvez seja um efeito, né? Como foi sua pergunta ali, o que acontece quando a gente não prioriza? E aí eu acho que vai tanto para o mundo do trabalho, para nossa vida profissional e, sem dúvida, para nossa vida pessoal também. Que é uma coisa que um assunto que ficou muito em voga, né, nos últimos tempos e que a gente vem falando cada vez mais, embora ele já exista há muito tempo, que eu acho que é um impacto muito negativo, que é da gente se sentir cada vez mais ansioso, sabe? Da gente se sentir, como o Samuca falou, usou essa palavra da paralisação, sensação da gente ter muita coisa para fazer o tempo todo e que tudo é prioridade, que tudo é importante, que tudo a gente tem que fazer, né? Mas aqui na K21 a gente sempre usa essa frase que tudo é muita coisa, né, gente? Só que quando a gente fica com essa carga de ter que fazer tudo, e hoje em dia, né, a gente ser produtivo, na verdade não é nem produtivo, a gente tá ocupado, é status, né? Está super ocupado é status. Então imagina, é legal você dizer que tá super ocupado, né? Pega bem você dizer que tá muito ocupado e que você tem muita coisa para fazer. Então acho que um grande impacto que
a gente vem sofrendo cada vez mais, né, são questões de ansiedade, de saúde mental mesmo, né, que é um tema que, né, a gente vem se aprofundando cada vez mais, e ainda bem, porque ele tá aí, ele sempre aconteceu, mas agora talvez ele tenha nome, né, e um olhar mais cuidadoso para isso. Mas acho que isso é um grande efeito negativo da gente não priorizar, né, da gente não exercitar essa ciência que é priorizar, né? Esse hábito. Na verdade, não é uma ciência, né? Porque, na verdade, nosso grande objetivo aqui também é simplificar isso, né? E desmistificar um pouco disso. Explicar, deixar muito claro por que isso é importante. E eu acho que o impacto é esse, né? Da gente se sentir cada vez mais assim, com aquela sobrecarga e de que a gente não vai dar conta de fazer as coisas. Então, acho que esse é um ponto aí importante pra gente desmistificar um pouco e ajudar. Como é que a gente não cai nesse buraco? Quer dizer, você trouxe uma questão cultural, né, Fê? E a cultura da superocupação. E muito próximo disso, também no aspecto cultural, das pessoas fazerem muito aquela coisa de baixar a cabeça e sair fazendo. Sem se dar o tempo, e é legal que você trouxe a palavra hábito aí, né? Sem se dar o tempo da priorização. E eu acho que a gente, por obrigação aqui, nossa conversa, a gente vai trazer técnicas que a gente conhece, técnicas de priorização, a gente pode deixar talvez mais para o final da conversa, mas começa com ter que criar esse hábito, quebrar essas culturas. Então, acho que a questão, talvez, aqui vale a pena, e esse é o ponto de convencimento, vale a pena investir uma parte do seu tempo para priorizar. Porque, às vezes, as pessoas acham que elas estão perdendo tempo priorizando. Cara, está perdendo muito tempo priorizando, vamos fazer. A gente sai fazendo, vamos fazendo. Ao invés de parar e analisar, fazer uma decisão para aí sim seguir adiante. Então, acho que tem essa questão cultural, ela é bem interessante. Tem outras coisas aqui, e o Samuca estava lembrando até, que a gente gravou um episódio sobre porque sempre atrasa. E aí a gente falou sobre limitar a quantidade de coisas que a gente faz ao mesmo tempo, que é o WIP, né, Work in Progress, como, né, uma forma de você evitar esse atraso e tal, como maior ofensor. E a gente citou como benefício que limitar o WIP, ele traz a obrigação de você priorizar. Porque se você limita o WIP, antes eu fazia 10 coisas simultaneamente, o que fazia com que eu atrasasse muito. Agora eu vou fazer só 2 coisas simultaneamente. O meu time, a empresa, projetos, né? Você pode fazer vários níveis de escala disso. Mas se você pegou 2 aleatórios dos 10 itens, é muito diferente de você pegar os 2 mais importantes, ou de maior impacto, ou de maior ROI, né? São coisas que a gente vai falar aqui, Return on Investment, para você fazer, né? Então, limitar o WIP é uma das maneiras de forçar a gente parar e pensar na priorização. Agora, tem uma outra tradicional, e aí quem quiser puxar também, que é o time box. Inclusive, eu sempre achei, né? Hoje voltou essa discussão de Scrum Kanban, né? E, que é ótimo, eu já estou nela há 15 anos, né? Mas que eu sempre achei 2 lados da mesma moeda, né? O limitar o WIP e o time box são 2 lados da mesma moeda, no final das contas. Então, o time box também traz isso. Vocês concordam? Inclusive, você estava falando sobre limitar a quantidade de trabalho, né, ser feita, limitar o WIP. Um dos exemplos que eu posso dizer assim, que eu aprendi de vez isso, foi quando eu entrei na K21 para fazer o Evidence. Cara, fiz já mais de 20 Evidences aí nos clientes da K21 e Now. E aí uma das características do Evidence é que é uma sprint por dia. Então, todo dia a gente faz um planejamento, durante o dia a gente faz um checkpoint ali, não vou nem chamar dele, porque é um checkpoint, e aí no final do dia uma review e uma retro. Agora, como é que você vai conseguir entregar algo em um dia? Entregar algo, e a gente buscava ali, né, e busca ainda quando executamos, que seja algo que vá o mais longe possível, ou seja, mais perto de produção possível. Se for possível colocar em produção para o cliente final usar, melhor ainda. Então, a primeira coisa que a gente faz no Evidence é entender o que está acontecendo no produto e priorizar. Ele também fez bastante Evidence, né, Fê? Bastante. Tava pensando aqui, né, porque você estava falando do ciclo curto, e aí eu fiquei pensando, cara, realmente, né, porque a gente, se você tem um grande projeto ou uma grande iniciativa ou qualquer coisa que seja mais longo prazo que você precisa entregar, você tem uma data lá na frente, né? Lá na frente é muito difícil a gente saber o que vai acontecer, né, gente? Lá na frente é muito longe ainda. Então, quando vocês foram falando do ciclo curto e aí elevando ao extremo, né, que é esse serviço que a gente tem, né, que é o Evidence, que faz a sprint de um dia, né, faz um ciclo curto, tão curto quanto um dia, você não tem opção, você prioriza sim ou sim, né? Porque você tem um período muito curto de tempo para trabalhar. Então, quanto menor é o nosso ciclo de trabalho, fiquei aqui pensando, né?
mais isso é um grande convite, na verdade, para que a gente priorize cada vez mais. Porque se você tem um ciclo tão curto, né? No caso do Evidence é muito extremo de um dia. Mas vamos botar um ciclo muito aí praticado no mercado de 2 semanas. Vamos fazer um ciclo de 2 semanas de trabalho. 15 dias. O que você consegue fazer em 15 dias, dada essa visão maior, dada esta ambição maior do que você precisa entregar, né? Dentro de um projeto, dentro de uma iniciativa, qualquer que seja. Dentro disso, o que cabe naquelas 2 semanas? Aonde está o ouro que você consegue entregar em 2 semanas? Acho que essa é uma pergunta muito chave, assim, para a gente se fazer no nível individual, de time, dependendo do nível que você está olhando para a organização. Aonde está o ouro que a gente consegue entregar num ciclo tão curto quanto 2 semanas, dependendo da natureza do teu negócio, vamos expandir aí para talvez 1 mês. Em 1 mês está mais fácil de ver, certo? Está mais perto de você. Então, o que dá pra gente fazer e entregar nesse período que vai ter valor pro negócio? Para aquele projeto andar, para de repente você já botar na mão desse cliente, para ele já degustar um pouco daquela tua solução. Então, acho que, como a gente tá falando de hábito, né? É não trivial falar sobre isso, que é igual a gente começar uma nova dieta, né? É muito fácil de entender, é fácil de se conectar com o que a gente tá falando aqui, difícil é a gente praticar, certo? Só para complementar, Fer, para quem tá curioso do que é Evidence, em algum lugar aqui da tela a gente vai colocar o link explicando o que é o Evidence, tá? Então, para quem quiser entender um pouco mais. E complementando o que você trouxe, por exemplo, vou trazer exemplos simples da vida, o Toledo também já fez isso na casa dele, que eu sei. Estamos arrumando um fundo para aparecer nos vídeos, certo? Eu tenho uma prateleira de 5 andares. Se vocês verem a última prateleira, tá meio bagunçada. O que foi priorizado arrumar? Tá à vista das pessoas, certo? Então, esse é um exemplo bem simples do dia a dia aqui, né? Bem pequenininho, mas imagina isso aplicado no geral aí. Então, eu vou trazer para outro exemplo pessoal. Minha filha agora está com 12, né? Fiz sexta-feira, a Bia. Então, ano passado, com 11 anos ainda, tava uma pressão assim, tem que arrumar o quarto, aí não sei o quê, mas tava a hora do almoço. Aí ela, não, mas eu não vou arrumar porque não dá tempo de arrumar antes do almoço. Time box, certo? Priorização. Vou ensinar para ela um pouquinho de priorização. Aproveitei e ensinei para ela Pareto, que tem tudo a ver com priorização. Então, 20% do esforço, 80% do valor vai estar em 20% do esforço. Então, e ela tinha aprendido no ano passado, ela aprendeu bastante sobre percentual. Então já, aproveita e já vai um pouquinho de matemática junto. Vamos ensinar um monte de coisa junto aqui. Então eu cheguei dentro do quarto dela e falei assim, Bia, olha, 80% do valor tem 20% das coisas. Tem várias coisas que você tem que arrumar aqui. Tem que arrumar essa bagunça que está em cima da cama, em cima de um espaço que ela tem ali tipo, para brincar, tem coisas espalhadas no chão, tem a sua escrivaninha. Onde que você acha que está o maior valor de arrumação? Na minha mesinha. Pronto. Então, beleza. Você já escolheu 80% do valor, vai ter lá em arrumar a escrivaninha. Mas não dá tempo ainda de arrumar antes do almoço. É muita coisa. Então, calma aí. Vamos aplicar de novo Pareto. De tudo que está aqui na sua mesa, qual é o espaço que deveria ser priorizado? Ela fala assim, se tiver um espaço para eu poder estudar aqui. Então, beleza. Então, vamos imaginar aqui um retângulo imaginário. Ó. Esse retângulo aqui tem que estar arrumado. Se tiver coisa aqui do lado empilhada, depois do almoço você vai arrumar. Mas esse aqui já vai estar arrumado. Bora lá? Dá para fazer antes do almoço? Dá. Então, a gente ainda aplicou Pareto e ainda de forma recursiva. Né? Que as pessoas às vezes não se dão conta que o Pareto é recursivo. Né? Daqueles 20% de coisas que tem 80% do valor, você pode aplicar de novo o Pareto e pegar aquele ponto ali. E aliás, eu contei para vocês antes daqui do episódio, tem um exemplo aqui hoje, agorinha. Eu estava no notebook, eu evito guardar muita coisa nos downloads, né, para não ocupar espaço no HD. Então, eventualmente, né, hoje, baixei o negócio, entrei nos downloads, falei, deixa eu aproveitar, bota em ordem de tamanho os arquivos, né, porque tem, sei lá, mais de centenas de arquivos, mas eu bati o olho de cara que o primeiro arquivo ele era 5 vezes maior do que o segundo. Falei, cara, é o Pareto do Pareto aqui. Aí eu fui ver o que era o arquivo, falei, cara, coisa velha, posso apagar. Apaguei, pronto, já apliquei Pareto em 2 segundos, né? Usando um pouquinho de técnica de refactoring de código, né? Mexeu no código, deixa ele um pouquinho mais limpo do que você o encontrou. Já tirei o pior arquivo, né? O pior ofensor do meu HD, aplicando priorização. Vamos trazer mais um exemplo que eu acho que é legal, sem ser da vida pessoal, mas também que a gente teve a oportunidade de viver em algum cliente? Ótimo. Tem aquele case da Bradesco que também está publicado. Por favor, alguém bota o link aí em algum lugar aí, né, no Love the Problem e tal, né, da Bradesco Seguros, para deixar claro. Esse case deve ter uns 5 anos, mais ou menos 6 anos, mas em que a gente fez... Né, ele também conecta com outro assunto que é descarte, tem tudo a ver com priorização, né? Priorização não necessariamente leva a um descarte, mas sem uma priorização você não pode fazer o descarte. Então, a gente conseguiu, por causa de limitar o IP, convencer a diretoria, até a gente falou um pouquinho disso no episódio, né? Convencer a diretoria de descartar dos 150 projetos, descartar 138, a gente ficou com 12,
dos 12, e para isso teve todo um trabalho, que foram uns 2 meses de trabalho para a gente chegar naqueles 12, e desses 12 ainda priorizar os 6 pelos quais a gente iria começar. E num deles, a gente teve um impacto recorrente de 5 milhões de reais de economia mensal. Agora, esse projeto estava entre os 150, mas quando você tem 150 não priorizados, o que acontece? Estava lá no meio. Um dia sair, quem sabe, estava entre tantos outros que estavam sendo cobrados. Então, a priorização é aquela coisa que leva à eficácia, ou seja, a gente escolher quais são as coisas certas para a gente fazer. Então, esse é um exemplo bem interessante assim, de um case real, e com esse tem tantos outros, né, Fê? E aí, eu tô pensando aqui se não valeria a pena também a gente mencionar, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, algumas técnicas, né? Porque muito se fala sobre prioridade, mas eu sinto que muitas vezes as pessoas ainda caem nesse lugar do, como a gente estava falando agora há pouco, né, do fazejamento, sai fazendo. Eu brinco que é o fazejamento, eu escutei essa expressão de um professor uma vez, e achei muito interessante, que eu acho que esse é um lugar que a gente cai, sai fazendo, porque tem que fazer, tudo é importante, tá? A gente tá muito nessa batida, e eu acho que é legal talvez a gente dar umas pílulas aqui de como, né? Então, como que a gente prioriza? Como que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode pensar sobre toda essa lista de coisas que a gente tem para fazer na vida pessoal, na vida do trabalho, né, na sua vida profissional ou dentro de um projeto? Como é que eu olho para isso tudo? Como é que eu começo? Qual o primeiro passo ali pra gente organizar esse monte de coisa que a gente tem para fazer e trabalhar em cima das prioridades, né, em cima do ouro, como a gente estava falando agora há pouco. Então, eu queria saber se vocês têm aí alguma técnica ou alguma dica para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para poder ajudar aí a galera a dar esses primeiros passos de uma maneira melhor. Foco no objetivo. Foco no problema que precisa ser resolvido, né? Ótimo. Começa por aí. É isso. O meu problema não é uma solução, né? Tem uma boa discussão em cima disso aí. Já é a segunda frase de efeito que aparece aqui, né? Teve uma outra que a Fê lá falou no início, e agora teve essa, né? Foco no problema e não na solução, certo? Acho que tem outras frases aqui que eu já até guardei aqui, vocês sabem quais são. Tem aquela que você falou, né? Você falou até que mudou, historicamente mudou, né? O uso mais prioridade. Como é que é? Fala aí essa frase. Ah, sim, o uso da palavra prioridade, né? Eu sempre faço uma brincadeira dizendo que a maioria das línguas, né? Porque eu não sou exatamente assim uma poliglota, mas até onde eu sei, a maioria das línguas permite que a palavra prioridade, né? Ela aceita plural. Ela existe no singular e ela existe no plural também, né? Na maioria das línguas. Mas eu sempre brinquei que quando a gente começou a estudar muito mais sobre isso e trabalhar com isso, eu comecei a pensar assim, poxa, talvez essa palavra não deveria existir no plural. Ela deveria ser uma palavra que só existe no singular. Prioridade. Não é as prioridades. É a prioridade. Qual é a coisa mais importante? E aí que eu tava mencionando aqui, né, antes do nosso papo, quando a gente tava pensando aqui sobre esse tema para gravar, que eu me deparei também com uma citação, até foi o Garrido que compartilhou comigo, uma citação do livro do Essencialismo, que ele diz que até mais ou menos ali 1900, né, ou seja, início do século XX, a palavra prioridade ela era no singular, ela era usada no singular, mas foi a partir de então que ela começou a ser pluralizada, cada vez mais. E quando a gente vai olhar a origem ali da palavra prioridade, ela se refere à coisa anterior, né? O que vem antes. É aquilo que vem antes. Então, o que vem antes é a primeira coisa que precisa ser feita, né? A partir de então, a gente desvirtuou esse significado e virou as coisas que vêm antes, né? Na verdade, virou o plural. Tudo vem antes. E não é por aí, né? A gente deveria sempre olhar com esse olhar aqui, com essa visão do singular, né? Também é um exercício interessante para a gente começar a estimular esse hábito. Eu não estou fugindo da tua pergunta de técnicas não, tá? Já vou responder, mas para dar sequência nas frases de efeito, tem aquela outra que virou adesivo, né? Que é qualquer lista maior ou igual a 2 tem que ser priorizada. Qualquer lista maior ou igual a 2 tem que ser priorizada. Tá? Aliás, podiam botar um link aqui para o pessoal baixar o adesivo. Então, isso significa que, para você que está nos vendo ou ouvindo, que a partir de agora está proibido, se alguém falar na sua frente, alguém perguntar, qual é a prioridade? E outra pessoa responde, tudo é prioridade? Nananina, não. Qualquer lista maior ou igual a 2 tem que ser priorizada. Se alguém responde que tudo é prioridade, das 3, uma. Ou a pessoa não entende do assunto, ou está caindo naquela máxima que se tudo é prioridade, nada é prioridade, ou é preguiça mental. Então, não tem desculpa. Sempre tem que priorizar. E aí, induzindo agora para a tua pergunta, que acho que já vai para a parte final aqui, talvez, do nosso papo, sobre técnicos, né? Acho que tem um ponto de partida que é dizer que priorização sempre contém 2 variáveis. Né? Você vê que quando eu descrevi Pareto, eu falei
80% do valor está em 20% do esforço. Né? Eu acho que eu inverti de novo, né? Mas é a mesma coisa. 20% do esforço está em 80% do valor. Então, usei duas palavrinhas que são variáveis aqui, esforço e valor. Esforço e valor. Então, você usando esse jogo, né, de duas variáveis, dá para a gente, e aqui eu estou dando as ferramentas até para você criar técnicas, se você quiser. Mas existem técnicas que a gente já usa. Por exemplo, a gente pode usar um esquema de 2 vetores, certo? Onde você tem 2 vetores, onde você tem maior impacto, menor impacto, estamos falando de valor, e maior esforço, menor esforço, onde claramente, nesse caso, você vai classificar os itens, eu tenho os meus vários itens, e aí vai ter um quadrante, ou se você dividir, né, em pedaços menores, né, vai ter um noveavo, onde você vai estar... aqui a gente tem que dar ênfase, que são as coisas de maior valor e menor esforço. Ou seja, no final das contas, você está pesando essas duas variáveis. E a gente mencionou aqui a palavra ROI, a sigla ROI, que é Return on Investment, que é, de novo, você está usando essas duas variáveis. É retorno dividido pelo investimento, que pode ser financeiro ou esforço. Você divide um pelo outro. Se você tiver maneiras de quantificar o R e maneiras de quantificar o I, né, que são as duas variáveis, dividir um pelo outro, você gera uma lista priorizada de todos os seus itens de partida ali da lista desordenada, né? Mas eu acho que tem aqui, eu vou usar um pouquinho o fato de vocês dois estarem muito dentro dos clientes e fazendo isso de maneira coletiva. Como que a gente aplica quando a gente está com várias pessoas? Que técnicas que vocês mais usam? Tem muitas técnicas de priorização. CSPO, né, o treinamento a gente fala de algumas dessas técnicas, né? Eu estou para criar um workshop de priorização só com essas técnicas e tal, né? Mas, enfim, quando a gente vai para o coletivo, né? Porque isso tudo que eu falei a gente pode fazer sozinho. Mas se eu tenho várias pessoas, como é que eu trabalho a questão da priorização? Eu tenho um caso que eu acho bem legal, que foi o que me levou a falar, opa, olha para o problema, né? Na verdade, estava pensando em vários casos quando a Fer trouxe a pergunta, e o que tinha em comum esses casos? Olha o problema. Se você tiver métricas, melhor ainda. Muito melhor. Então, um dos casos bem pragmáticos que eu vivi foi quando eu fui atender um banco, eu não posso dizer o nome dele, que eles estavam para lançar o produto deles, lançar o banco digital deles, isso em 2019, e eles tinham uma data fixa para esse lançamento, por motivos estratégicos. Eu perguntei, né, uma das perguntas que eu faço, por que você definiu essa data? E aí, um dos motivos era estratégico para eles comparado com os concorrentes de mercado. Legal. E aí, uma das preocupações que o pessoal de produtos tinha, nós vamos conseguir lançar esse aplicativo? Nós estamos falando aí de uma equipe de 70 pessoas, vários times ao mesmo tempo, rodando ali várias frentes ao mesmo tempo. E aí, decidimos fazer um evidence lá com eles, e durante o evidence, no primeiro momento do evidence, a gente chegou à conclusão de que não conseguiriam fazer essa entrega conforme estava planejado. Eu fiz uma pergunta para os desenvolvedores, né? Gente, qual é o nível de confiança que vocês possuem aí que vão conseguir fazer a entrega, dado o plano que existe, a priorização que existe, tudo que você tem que fazer? De 0 confiança e 5, 0 confiança de entrega, 5, 100% de confiança que entrega. Gente, a galera colocou tudo 0, 1 e 2, assim, né? Ninguém confiava que ia entregar. E aí nós fomos fazer a priorização. Então anota tudo aí que vocês acreditam que tem que ser feito. Qual foi a técnica que nós utilizamos com o pessoal? E aí foram ali 40, 50 pessoas ao mesmo tempo, envolvendo desenvolvedores, pessoas de negócio, coordenadores, gestores ali, todo mundo ao mesmo tempo facilitando. E a pergunta foi, o que é essencial para o lançamento? Assim, não pode deixar de faltar para o lançamento. O que seria, assim, bom de ter? É bom a gente ter no lançamento, que vai ser um diferencial de mercado e tal. E o que pode esperar? Não é assim, é legal ter esse negócio aqui, é legal ter essa função, mas ela é essencial, ela precisa estar aqui no lançamento do nosso produto. Saibam que a gente não vai conseguir lançar, levando em consideração que não vamos conseguir lançar com o plano que tem hoje, com tudo que tem hoje. E aí um exemplo que eu gosto de trazer até de algo que não é essencial para um banco digital no primeiro momento, fazer sacar dinheiro no caixa eletrônico. Para eles isso é importante, mas não é essencial. Então, peraí, isso é uma das coisas que ficou ali no bom de ter. Gente, aí qual foi o exercício? Foco no que é essencial, depois vamos trabalhar no que é bom de ter, e aí depois lá no que pode esperar. É a última coisa a ser feita, vamos fazer inclusive depois do lançamento. Isso já ajudou muito e conseguiram lançar na data, focando no que é essencial. Esse exemplo do Samuca me lembrou muito, né? Acho que ele talvez até beba um pouco na fonte do Moscou, né? Que é uma ferramenta de priorização, que é uma sigla, na verdade, que é o M lá para must have, ou seja, tem que ter. O que tem que ter? Às vezes, né, no seu projeto, no seu aplicativo, no que você está desenvolvendo ou criando ali. O que tem que ter é essencial. Aí depois tem o should have, né? O que deveria ter, né? Seria bom ter.
Aí tem o could have também. Talvez eu tenha trocado a ordem aqui, não, Moscou. Não, tá certo. É should have, que é o que deveria ter, o que could have. Poderia ter. Isso aqui seria legal, mas talvez não seja tão essencial como um must have, né? Tem que ter. E por último, que é o won't have, que é o W. Won't have não vai ter. Isso aqui é um descarte. Ou pelo menos, nesse primeiro momento, ele vai ficar estacionado aqui, né? Então, esse exemplo do Samuca, acho que me lembrou muito, né, na técnica mesmo. Eu gosto muito quando a gente tá em grupo, Toledo, respondendo ao que você tá falando, né, priorizando em time e tal. Primeira coisa também que eu acho que é muito importante para qualquer técnica de priorização que a gente usa é visualizar o trabalho, né? Então, ter muita clareza do que tem que ser feito. Que é aquele trabalho, provavelmente, né, vocês já mencionaram isso no episódio anterior, onde vocês falaram sobre o que tudo atrasa, o WIP e tudo, mas a gente ter muita clareza do que precisa ser feito nos ajuda muito nessas tomadas de decisão, principalmente quando a gente tem mais pessoas envolvidas no processo decisório, né, do que vai na frente, o que não vai, ou então vamos decidir aqui o que vai esperar para puxar isso aqui para frente, porque ficou mais urgente e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto importante de deixar claro. Então, para responder aí sobre a priorização em grupo, que eu gosto muito dessa visão como o Samuca trouxe, que eu acho que a essência que está por trás é essas matrizes onde a gente consegue ver onde as coisas estão posicionadas. Você mencionou, Toledo, sobre uma matriz de impacto versus esforço, né? Impacto, assim, valor de negócio e esforço, ou custo, né? O quanto de energia que aquilo vai tomar do time, por exemplo, para fazer o quanto de investimento que a gente vai ter que botar naquilo. Eu acho que ela dá essa visão, assim, muito clara de onde a gente precisa atuar muito mais rápido. Eu gosto também de uma outra ferramenta que eu já usei algumas vezes, que é a matriz RUT, né? Que é de relevância, urgência e tendência. Que por diversos, você faz uma espécie de uma tabela, né? Então você coloca ali os itens pelos quais a gente precisa tomar uma decisão, qual é a prioridade daquilo. E aí a gente discute em conjunto, né? Para usar a inteligência coletiva e as diversas percepções, qual é a relevância daquele item para o teu negócio, né? Qual é a urgência de fazer aquilo para agora, para um médio prazo, ou pode deixar mais para frente ou não. E qual é a tendência de que aquilo ali precisa ser feito, né? Ou qual é a tendência daquilo ali para o mercado, o que aquilo entrega de valor lá na mão do teu cliente. Aí você vai olhando item a item, esses pontos, e pontuando de 1 a 5, né? Você vai numa escala de 1 a 5. Pô, isso aqui é relevância máxima. Ou nem tão relevante assim. Então, isso tudo gera lá um cálculo para você que te ajuda nessa tomada de decisão. Tem texto no blog que explica isso, né? A gente tem então, vamos botar também links aqui para quem quiser saber sobre a matriz RUT. E eu só ia... acho que, assim, ferramentas existem muitas, né? A gente pode falar várias aqui, Toledo. Não sei se você, inclusive, quer mencionar mais alguma. Mas eu só queria adicionar uma outra ferramenta. Uma vez eu ouvi do Anthony Simões, né? Que foi um consultor aqui que já trabalhou com a gente. Que ele fala o seguinte, que tem uma ferramenta que é muito importante, que foi criada pelos humanos e que a gente não pode deixar de considerar em qualquer tipo de discussão como essa, que é o diálogo. Acho que essa é uma ferramenta poderosíssima também. Para qualquer outra ferramenta prática ou técnica que a gente traga aqui para vocês, não se esqueçam de que tudo isso vai trazer para a gente insights, visões, né? E vai nos ajudar a facilitar o diálogo. Uma discussão que precisa ser feita ali. E, claro, sempre com base em números ou métricas, né, como o Samuca muito bem trouxe. Quanto mais a gente conseguir trazer isso para a mesa, para ter esse diálogo, para ter essa discussão e tomar a melhor decisão de onde está o ouro, eu acho que isso é muito importante também. Então, só queria botar esse tempero aqui, porque nenhuma ferramenta vai resolver o problema, pessoal. Nós vamos resolver o problema, certo? As ferramentas vão ajudar nas discussões. Eu acho que a gente já está caminhando para o final. Eu acho que provavelmente merece um outro episódio só sobre descarte. Porque seria a sequência desse assunto aqui, né? Então, técnicas de descarte, técnicas de como você faz validação ou invalidação e tal. Então, eu acho que esse assunto conecta também com o assunto de descarte naturalmente, no próximo assunto aqui, tendo uma ordem lógica, né? Então, me ocorreram aqui algumas técnicas, que você falou de técnicas, né? Tem técnicas de descarte que você pode usar, né, como uma forma também de priorização, mas eu acho que cabe num outro episódio completamente sobre isso, para deixar um gostinho aí para as pessoas, assim, sobre esse assunto, tá? Até porque aquela frase, né, Fê? Qualquer lista maior ou igual a 2 tem que ser priorizada, ela tem um complemento, que é qualquer lista maior do que 5 é bagunça. 5 pode variar.
né? Pode ser 6, pode ser 7, tal, depende do assunto. Então, ou seja, a gente tem que saber ou descartar ou agrupar, que é uma coisa também muito importante. Você agrupar os assuntos para ficar mais fácil de você discuti-los, né? Então, você discutir 50 itens é diferente de você discutir os 50 itens já agrupando eles por assuntos, por exemplo. Então, acho que a questão de agrupamento, e hoje você tem, né, as ferramentas de inteligência artificial que te ajudam, a gente vai falar disso também em outro episódio, sobre o uso da inteligência artificial, né, e classificação é uma das coisas que ajuda muito a inteligência artificial. Você pode, né, ter centenas de itens, ele classifica para você de alguma forma. Então, enfim, para dar gostinho de quero mais. Estamos chegando no final. Frases de efeito que foram citadas aqui. Prioridade é uma palavra que se deve usar no singular. Qualquer lista maior ou igual a 2 tem que ser priorizada. O que mais? Teve outras 2 frases que eu já não lembro aí. Se alguém lembra de outras frases? Prioridade, nada é prioridade. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Samuca, teve a frase de efeito que você trouxe, que é a do problema, que é o nosso adesivo. É o meu problema e não a solução. É o meu problema e não a solução. Então, vamos encerrar com essas grandes frases de efeito. Elas servem pra gente. Por que ter frase de efeito importante? Pra gente memorizar, pra gente usar pra argumentar com as pessoas, pra gente guardar no nosso coraçãozinho e transformar essas técnicas que a gente trouxe em hábito na vida profissional, dentro das empresas e também na vida pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Alguma mensagem final? É isso. Até a próxima. Até! Tchau, tchau! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.